Cara, vamos lá. Que loucura que é torcer pro São Paulo em 2025. Sério, tipo, eu acho que já faz um tempinho que eu acompanho futebol, que eu tenho esse fanatismo pelo São Paulo, já faz bastante tempo, na verdade. E eu acho que eu nunca tive tantas explosões de sentimentos igual eu tenho esse ano, assim, torcendo pro São Paulo. Eu acho que o São Paulo, esse ano de 2025 em específico, é um time que consegue testar o seu torcedor, consegue testar as emoções, a loucura, a paixão do torcedor, sempre a cada jogo. O São Paulo se supera. Eu costumo dizer que é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que vai vir do São Paulo. Tem jogos em que o São Paulo joga mal e ganha, tem jogos em que o São Paulo joga bem e perde, tem jogos em que o São Paulo joga bem e ganha, tem jogos que joga mal e perde ou empata, tem jogos que a gente acha que vai perder, ganha, tem jogos que a gente acha que vai ganhar, perde. É uma loucura, é algo assim completamente inexplicável, porque a gente nunca sabe o que esperar desse time. A gente nunca sabe o que vem, a gente nunca tá preparado pra nada. E eu acho que esse, pra mim, é o pior sentimento, que a gente vive num completo escuro. Assim, a gente realmente não sabe o que vem. A gente não sabe se o time vai jogar bem, a gente não sabe se o Zubeldia vai substituir errado, se ele vai fazer alguma cagada, se o time mais uma vez vai depender de lapsos, de bom futebol, de jogadores talentosos. A gente sabe, a gente vive no escuro. E isso pra mim é a pior coisa de 2025 do São Paulo. O São Paulo hoje se classificou contra o Náutico. E eu sempre falo pra vocês que aqui eu trago as análises mais purificadas possíveis. O que eu digo quando eu falo análises purificadas? Eu trago pra cá uma análise longe de qualquer clubismo, de, enfim, qualquer coração de torcedora, porque é óbvio que eu acho que assim como eu, vocês também estão assim, estão explodindo de felicidade. É uma classificação, independente se a gente jogou com o time da Série C, porque às vezes eu vejo uma galera que eles não querem que o São Paulo seja campeão, eles querem ter razão. Eu já falei, eu abro mão de ter razão aqui, de discordar do trabalho do Zubeldia, eu abro mão de qualquer coisa se o São Paulo for campeão. Qualquer coisa pra mim não importa. São Paulo levantando taça, pra mim tá ótimo, independente de quem tá lá. Se é o Zubeldia, se é o Ney Franco, se é o Fernando Diniz, pra mim não importa. Porque no fundo a única coisa que realmente vai importar é a camisa do São Paulo. É o escudo que a gente carrega há tantos anos, com tanto amor, com tanto cuidado. É somente o escudo. Pra mim não importa quem vai estar lá, quem vai fazer o time ser campeão, não importa. O que importa pra mim é o time ser campeão. E tem uma galera que eu acho que eles se esforçam pra torcer pro São Paulo, porque eles querem ter razão a qualquer custo. Então eles conseguem enxergar o pior numa coisa que foi boa. E pra esse jogo contra o Náutico, eu confesso pra vocês que eu tava muito nervosa, porque é aquilo que eu falei, a gente tá completamente no escuro. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como o São Paulo vai performar, se o São Paulo vai fazer um bom jogo, se o São Paulo não vai. Porque aqui no Morumbi, São Paulo não jogou tão bem assim, poderia ter feito muito mais contra o Náutico, mas abusou das chances perdidas, abusou de finalização errada, brincou com a sorte. Eu falei no pós-jogo, falei, é um jogo difícil, jogar contra o Náutico não é fácil, porque realmente a galera fala assim, não fez mais que a obrigação, que é vencer um time de Série C. Só que o futebol hoje em dia é zebra, na verdade a zebra existe já há muito tempo. Quantas vezes, até o São Paulo mesmo, nós já nos vimos o São Paulo ser eliminado por times que nem categoria tinha direito. Não só o São Paulo, times grandes, Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians. Quantas vezes a gente já viu acontecer no futebol? Então não é fez mais do que a sua obrigação, fez o que deveria fazer. A gente tem que saber reconhecer também quando a gente consegue alçar bons voos. A gente tem que saber reconhecer, calçar a sandália da humildade e vir aqui falar o que realmente aconteceu no jogo. Para essa partida contra o Náutico, eu tava completamente assim, no escuro, eu não sabia o que esperar, eu realmente estava muito preocupada com a partida de hoje. Porque visto que a gente apresentou contra o Grêmio, que não, na minha visão, eu vi que teve bastante gente que comentou que o São Paulo jogou bem contra o Grêmio. Na minha visão, deixou a desejar no jogo contra o Grêmio. Precisou ali de um empurrãozinho para conseguir a tão
visada vitória no Campeonato Brasileiro, mas não jogou tão bem assim, mais uma vez abusou de gols perdidos e de chances perdidas, de passes errados. Então realmente foi um jogo tenebroso, na minha visão. Claro, vocês podem ter a opinião de vocês, tá tudo certo. Opinião, cada um tem a sua, e eu parto desse princípio. Cada um tem a sua opinião, eu respeito muito a opinião de vocês, assim como vocês respeitam a minha opinião, e tá tudo certo. Pra mim, o São Paulo não fez um bom jogo contra o Grêmio. Só que a gente nunca sabe o que esperar, né, do São Paulo. A gente nunca sabe o que esperar. E hoje, o Zubeldia mandou a campo um time levemente modificado. Então, a gente acabou achando ali que eram 3 zagueiros, no final não eram 3 zagueiros. E eu achei que o São Paulo começou o jogo muito bem. Claro, teve ali, né, toda a pressão da torcida do Náutico, que o estádio estava lotado, então teve toda a pressão da torcida do Náutico, todo mundo fala o quanto é difícil jogar lá, independente se é um time de Série C, todo mundo fala o quanto é difícil jogar lá no estádio do Náutico. E eu achei que o São Paulo começou muito bem, tanto que abriu o placar muito cedo, tava com o domínio das ações, conseguiu abrir o placar muito cedo com mais um gol do Luciano, o Luciano que foi o cara da partida no primeiro jogo contra o Náutico, e nesse jogo abriu o caminho para nossa vitória mais uma vez, fazendo um gol depois de um escanteio do Oscar. E aí a gente saiu à frente do placar com o quê? Menos de 10 minutos o São Paulo já abriu o placar. E aí dificultou mais ainda a vida do Náutico, porque com o placar de ida tava 2-1, São Paulo fez o gol, ficou 3-1, o Náutico precisava fazer 2 gols para levar para os pênaltis e 3 para vencer no tempo normal, que já seria teoricamente, claro que futebol é uma loucura, mas já seria difícil. E aí isso foi ficando cada vez mais fácil, principalmente após a expulsão do jogador do Náutico, que pra mim foi muito bem expulso. Eu acho que não tem muito o que falar, gente, honestamente. Pleno 2025 a gente ouviu opinião de comentarista de arbitragem da Globo. Eu acho que nós somos melhores do que isso. Inclusive não entendi porque os comentaristas falaram que isso não era um lance para vermelho. Honestamente, de verdade, eu acho que isso é um lance que qualquer árbitro marcaria, qualquer VAR chamaria, independente do time que fosse. Se fosse ao inverso, chamaria de qualquer jeito, porque pra mim foi lance para vermelho, tanto que o próprio jogador do Náutico entende a ação dele, temerária, obviamente. Ele entende que assumiu o risco, ele dá um pisão no tornozelo do Cedric, e pra mim foi muito bem expulso. Ele entende, abaixa a cabeça, pede desculpa pra torcida e sai, porque ele sabe. Você vê a nítida expressão do jogador, o quanto ele sabe que ali ele fez cagada. O jogador, ele sabe quando ele faz cagada. Então não entendi os comentaristas da Globo não entendendo a expulsão do cara, sendo que pra mim foi muito claro. E aí, a partir daquele momento, o São Paulo começou a controlar mais ainda o jogo e parecia muito fácil, parecia que seria muito fácil e que seria um jogo que o São Paulo administraria. E aí entra a grande questão que eu vejo que é um debate hoje, que a galera se divide muito em criticar o treinador ou criticar os jogadores. Na maioria das vezes, ou o treinador tá errado ou os jogadores que são ruins. Na maioria das vezes é o extremo. Nunca ninguém consegue chegar numa média que fique legal. É sempre, ou é culpa de 100% do treinador, ou é culpa 100% dos jogadores. É sempre assim, a galera é muito extremista. E em todas as redes sociais que vocês entrarem, é uma galera assim que é muito extremista no nível mais absurdo possível. E aí a gente entra na questão de que a gente pode questionar muita coisa do trabalho do Zubeldia, tá? Vamos ser honestos aqui? A gente pode questionar muita coisa. Tática que não é bem feita, treinamento que às vezes não parece ser bem feito. Mas se tem uma coisa que a gente não pode questionar do Zubeldia, é burrice de jogador de futebol. Tá? Segundo ponto, a gente nunca pode confundir excesso de vontade com imprudência. Aí eu sei que vai ter gente que vai comparar as duas expulsões. A expulsão do Alisson e a expulsão do Ferrarese hoje. A partida estava controlada. Era um lance onde o jogador do Náutico estava com a bola. Se não me engano, ele estava na lateral do campo, quase na linha do meio de campo. O Ferrarese me vem com os 2 pés e levanta o jogador do Náutico. Na hora que aconteceu o lance,
Eu só botei a mão assim e falei, ele vai ser expulso. Eu já sabia. Pela forma como ele entrou, eu sabia que ele seria expulso. Pra mim, tava claro que o árbitro ia chamar, até porque teve muita pressão dos jogadores do Náutico, é óbvio. Eles não são burros, eles estavam com 1 a menos, e tudo que eles queriam naquele momento, pra tentar buscar o placar, é igualar os jogadores. E eles, assim, a gente só não contava que do nosso lado aqui também ia ter um jogador que ia ter uma atitude bem burra. E aí o juiz vai no VAR, revê o lance e expulsa o Ferrarese. E aí a gente tem vários pontos a falar aqui, tá? Comparando as duas situações, Alisson e Ferrarese. O São Paulo estava empatando na Libertadores quando o Alisson foi expulso. Excesso de vontade? Sim. Imprudência? Sim. Eu diria que 50-50. Ferrarese, mas não deixa de ser uma atitude burra, ok? Ok. Ferrarese, 100% burrice. Não tem o que justificar. É 100% burrice. Vamos aos pontos. São Paulo ganhando a partida, ampliando um placar, deixando ali 3 a 1 no placar geral, ampliando o placar com 1 a mais. A bola não era um lance de perigo do jogador do Náutico, antes fosse, não era. Era uma jogada controlada. E você me comete uma burrice dessa? Aí o que eu venho aqui e falo que não seja, que foi burrice do jogador, que naquele momento o jogador foi burro. Porque isso a gente não pode, nem vai acreditar na conta do Zubeldia. Eu não vou. Lance de burrice de jogador, eu jamais vou acreditar na conta do Zubeldia. Lance em que o jogador tá embaixo da trave e não consegue finalizar, eu não vou acreditar na conta do Zubeldia. Não vou. Vocês podem acreditar e tá tudo bem. Eu não vou. Eu vou criticar ele por outros motivos. Por outros motivos. Agora, criticar ele porque um marmanjo de mais de 23 anos de idade, num lance controlado, dá uma entrada daquela completamente desnecessária e quase fode o time, eu não vou falar que é culpa do Zubeldia, porque é 100% burrice. Aí eu pergunto de novo pra vocês, se a gente tivesse uma diretoria séria, se a gente tivesse uma diretoria que tenha desse tamanho, o que a diretoria ia fazer? Multa pra aprender a ser gente. Ah, mas é excesso de vontade. Não é excesso de vontade, é burrice. Burrice. Vontade, a gente vê, por exemplo, nos carrinhos que o Enzo Dias dá. Que quase nenhum é imprudente. Se teve um ou outro, foi muito. Carrinho é o que o Oscar fez. Que o Oscar hoje estava ajudando na marcação. Carrinho é o que ele fez. Não é o que o Ferrarese, no auge da sua burrice, faz. Porque isso poderia ter prejudicado o São Paulo. Como ali em certo tempo prejudicou. Porque depois da expulsão do Ferrarese, desmantela tudo o que foi planejado para aquela partida. Desmantela. Então, sai o Ferrarese e o São Paulo iguala ali. E aí o time, a gente consegue ver que por consequência da expulsão, o time se desajeita. E nesse momento, o final do primeiro tempo passa a ser completamente do Náutico. Eu tava assim, orando para acabar o primeiro tempo. Não que o Náutico trouxesse perigo pro São Paulo, porque foram raras as vezes que o Náutico assustou o São Paulo. Raras as vezes. Eu tava rezando para acabar o primeiro tempo para ele conseguir organizar a equipe melhor. Porque o São Paulo tava completamente desajeitado. Tanto que no lance de escanteio, pós a expulsão, o Luciano olha pro banco buscando uma orientação. Porque ele não mexeu na equipe, a equipe ficou a mesma coisa. Ele não fez nenhuma mudança depois da expulsão do Ferrarese. Ele não mexe na equipe. E aí o time se desajeita completamente. Assim, o time parece que pane no sistema. Dá pane. O Windows trava. E aí passa a ser o restante do primeiro tempo todo e completamente do Náutico. O Náutico chegando mais, finalizando, buscando gol. Só que o sistema defensivo do São Paulo hoje trabalhou muito bem. A zaga do São Paulo hoje trabalhou muito bem.
Eu até falei num grupo que eu não ia elogiar a zaga do São Paulo até acabar o jogo. Mas eu vou elogiar agora nesse momento. Mesmo o São Paulo tendo tomado gol agora no final, eu vou elogiar porque eu acho que a zaga foi muito bem. Conseguiu neutralizar a maioria das jogadas dos jogadores do Náutico. Conseguiu ali segurar bem, que eu acho que era o ponto mais importante, principalmente ali no final do primeiro tempo, que foi quando o Náutico se jogou pra cima, aproveitou do lance da expulsão. E a zaga conseguiu segurar bem. Aí no segundo tempo, o São Paulo voltou muito bem, voltou com os mesmos jogadores, ali ele conseguiu dar uma alinhadinha no time, e o Náutico, obviamente, que não tinha nada a perder, precisava de fato ir pra cima se quisesse tentar alguma coisa, se lançou ao ataque, e nisso que se lançou ao ataque, deixou muitos espaços para o São Paulo, onde o São Paulo de fato foi construindo e empilhando mais uma vez uma sequência de jogadas e gols perdidos. Aí ele foi fazendo modificações, foi mexendo no time, e aí foi mudando a cara do time, até que a gente encontra o segundo gol numa jogada do Rian Francisco, que o goleiro Muriel acaba fazendo uma defesa, só que no rebote, o Rodriguinho bate, faz um puta golaço de fora da área, e aí amplia novamente o placar, e aí o que já estava difícil para o Náutico ficou praticamente impossível, porque já estava quase nos minutos finais e o Náutico precisaria de um milagre, precisaria acontecer uma hecatombe para o Náutico conseguir fazer ali nos minutos finais o que não tinha feito em 45, 50, 60 minutos. Então ali realmente tinha que acontecer uma hecatombe. E o São Paulo ali, a partir daquele momento, foi de fato neutralizando a maioria das jogadas do Náutico, conseguiu achar vários lances, então nós tivemos gol perdido do André Silva, do próprio Rodriguinho, num puta lançamento do Oscar. Talvez se ele tivesse tocado pro Rian Francisco, a gente poderia ter ampliado mais ainda o placar. E aí o São Paulo conseguiu neutralizar até que a gente chega no gol do Náutico, que já foi ali quase nos minutos finais, de fato, um gol de bola parada, onde o Oscar acabava dando condição pro jogador do Náutico, um lance muito difícil, mas aparentemente ali no traçar das linhas o Oscar realmente dava condição para o jogador do Náutico. E aí o Náutico consegue descontar aquele resultado e termina dessa forma, 2-1 novamente. A mesma forma que foi no primeiro jogo, foi no segundo jogo. Então aqui foi 2-1 no Morumbi, ou aqui foi 2-1 e lá foi 2-1. E com isso o São Paulo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, para as oitavas de final. Com relação ao desempenho da equipe, não vou reclamar hoje, não vou dizer que foi um desempenho ruim, não vou dizer que o time jogou mal. Eu acho que o time se portou bem jogando fora de casa. Eu tenho gostado em 2025 da maneira como o São Paulo está jogando fora de casa nessas competições que são mata-mata. Então, o brasileiro, claro, ainda deixa muito a desejar, mas Libertadores, Copa do Brasil, eu tô gostando da postura do São Paulo. Eu acho que o São Paulo hoje fez um jogo ok, fez um jogo aceitável, conseguiu neutralizar o Náutico, conseguiu ali ter boa parte das chances. Eu acho que as chances mais perigosas do jogo partiram do São Paulo. Então, que bom que estamos classificados, que bom que avançamos para a próxima fase. É sempre bom porque isso significa que você pode chegar mais longe na competição. Isso significa dinheiro também, que é o que o São Paulo está precisando demais. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da partida de hoje, se vocês acharam que o São Paulo jogou bem, se vocês acharam corretas as decisões da arbitragem. Como eu falo pra vocês, eu não me escondo, então tô aqui pra dizer que pra mim as duas expulsões foram completamente justas. Do jogador do Náutico, sem querer, também é falta. Do jogador do São Paulo, do Ferrarese, excesso de vontade, também é falta, também é expulsão. Então, um jogo que começou muito louco, com um gol do São Paulo antes dos 10 minutos e 2 expulsões no primeiro tempo, terminou com a classificação do São Paulo. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Vou estar olhando, curtindo e comentando alguns comentários de vocês aqui. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.